Olá, tudo bem? Oi, a gente tá aqui com a Melissa Garcia, especialista de voz original no Brasil, não é verdade? Maior especialista que tem aqui. Que aceitou o nosso convite de um bate-papo rápido para falar um pouquinho dela, da carreira dela e explicar pra gente o que é voz original. Então, Melissa, fala quem você é pra eles. Eu sou Melissa Garcia, eu sou artista de voz há quase 20 anos, acho, já tem bastante tempo. Uau! Eu comecei a trabalhar com dublagem, então vocês já ouviram minha voz em personagens de anime, tipo Dragon Ball. Eu sabia. Ai, cala a boca! Não se mete no que não é da sua conta, eu faço o que eu quiser com o meu cabelo, tá? Ou Sailor Moon. Deterei o poder do silêncio maligno com o poder da água cristalina. As Três Espiãs Demais. Beverly Hills, 10 horas da manhã. Mega Money Mania, aí vamos nós, hein? Já ouviram também no 24 Horas, eu já dublei um monte de coisa, fui a voz da Demi Lovato por um bom tempo. Dá uma olhada no frango dele. Dá uma olhada no pescoço de frango dele. Dá uma olhada nos braços de frango. Chamam-se asas. Dá uma olhada, ele acha que a gente tá falando do frango. Não, era maravilhoso, inclusive, a gente falar isso. Eu adorava, eu assistia porque minha filha era menor e eu ficava assistindo com a Luísa. E eu lembro que eu falava, nossa, essa dubladora é muito boa. Juro. Olha que legal. Que bom. E aí agora eu tenho me dedicado bastante a trabalhar com voz para animação original. Voz original, que é diferente de dublagem, a gente vai falar disso. A gente vai falar disso, Então você já trabalhava com dublagem, aí você foi se especializar em voz original. Sim, eu já tinha feito voz original, locução, promo, até o momento em que eu gravei um trabalho de voz original que me chamaram para uma dublagem. Porque até eu voltar dos cursos e começar a falar, gente, não é dublagem, todo mundo chamava de dublagem. Então, eu fui gravar uma dublagem de um desenho brasileiro. E eu achei que tinha alguma coisa muito esquisita, porque era eu, o criador e o técnico de som. E um papel só com as minhas frases de 7 episódios, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Então, e eu falei, tem alguma coisa esquisita. Aí teve um dia em que eu encontrei o Nestor Chiesi, e aí dublador aqui de São Paulo. E aí ele falou assim, eu precisava encontrar alguém que falasse inglês e que trabalhasse na mesma profissão que eu, porque eu comprei um livro sobre voice-over e eu comprei errado 2. Veio 2 sem querer, então você quer? Eu quero, eu assisti. Aí eu li o livro. Uau, e comecei a procurar sobre cursos e tal, e aí eu fui pra Atlanta fazer aula com o Bob Bergen, que é voz do Gaguinho, nos Estados Unidos, e de várias outras coisas. What am I doing on Mars? Oh, I'm going to blow up the Earth. That obstructs my view of Venus. Isn't that lovely? I don't think Captain Dodgers is gonna like this. Ele é bom, né? Ele é incrível. Ele é um fera. Ele é incrível. É ele o cara. Muito foda, muito foda. E aí eu fui porque eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa com a animação original diferente, deve acontecer diferente. Então vamos entender nos Estados Unidos, que é o lugar onde mais se produz animação original. Perfeito. E voz original. E aí, quando eu fiz o curso do Bob, foi de abrir horizontes. Aí, aquela coisa de que o universo todo conspira a favor, né? Enquanto eu tava lá, eu soube que eu ia fazer direção de voz pro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você tava lá Eu tava quando lá. soube? Fiz a primeira reunião de lá, do quarto do hotel. Que maravilha! E então assim, foi tudo meio que acontecendo, o universo Era foi jogando a favor. Olha só. E aí eu fiz aula com o Bob, depois eu fiquei viciada no Bob, porque ele é incrível, eu fiz 2 cursos com ele, depois eu ainda fiz aula com o Rob Paulson, com o Ned Lott, com a Katie Lee, com o Elisa Beggs, quem mais? Será que eu tô deixando alguém de fora? Eu fiz aula com um monte de gente de animação original, e é importante, eu acho que é muito importante porque é um trabalho muito mais criativo. Por incrível que pareça, consegue ainda ser mais criativo do que a dublagem. A dublagem é incrível. Fazer isso bem é um exercício incrível. Eu amo dublar. Mas quando você tá no papel contrário, né? Porque a diferença, né? Quando a gente tá dublando, a gente tem um personagem que já foi criado por um ator de voz. Então a gente já tem uma performance pra ir atrás. Como artista... E uma imagem também, Sim, né? sim. Como artista de voz, eu tenho que ouvir tudo aquilo ali e fazer o mais parecido possível na minha língua. Isso, legal.
é um mega exercício e é super difícil. Fazer do começo também tem as suas dificuldades. É muito legal, porque é muito libertador. O que você fizer, o animador vai ouvir e vai criar. Então você vira parte de um jogo de criação coletiva que é incrível, mas que a gente aqui faz ainda muito na intuição. Então, Total. Então assim, a gente sabe fazer várias vozes, sabe? Mistura uma com a outra e tal, você faz... Isso mesmo. Então assim, os americanos sabem muito tecnicamente o que fazem. Eles têm técnicas pra chegar lá, né? Tem muitos que são muito técnicos e então eu achei que é bem importante e cada vez mais, Claro. aí você acaba encontrando referências e tal, e entendendo o trabalho desses caras que estão tão acostumados a trabalhar tão livremente, e ver o que acontece quando esses caras fazem a dublagem também, assim, o quanto o trabalho de voz para animação original te ajuda com o trabalho na dublagem, porque você tá fazendo voz para animação de qualquer jeito, tanto faz se você tá fazendo dublagem ou voz original, é tudo voz. Exercício de ator, Tudo assim. interpretação, né? Tudo incrível, tudo delicioso. Então, assim, aí eu comecei eu fui atrás desses cursos e quando voltei, o universo estava conspirando para que a coisa acontecesse. E aí, de lá pra cá, eu comecei a trabalhar com isso, apaixonada e viciada, né? Não consigo largar. Com um monte de trabalho. E é isso. Pra gente, alguns projetos que você dirigiu, fez parte de voz original para as pessoas. De voz original. O primeiro foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lindo. Que foi ao ar na Globo, né? Que tá acho que continua no ar no Cartoon. Eu também acho, O Irmão de Jorel, do Cartoon Network. Inclusive eu faço a Lara e a vovó Juju e todas as meninas pequenas que aparecem, Catiane, a Ana Catarina. Pastel de vento da Garges. É pum mesmo. Isso é interessante, Mel, porque na dublagem, quando a gente tem um personagem fixo, a gente não dobra. A gente faz aquele personagem fixo. Apenas aquele. E na voz original, a gente faz... A gente pratica como é feito nos Estados Unidos. Personagens diferentes. Sim. E você tem que ter consistência naquela voz. Se você faz a vovó, né? Interage com a Lara. E aí você faz a vovó e a Lara e você conversa. Eu já fiz a mesma cena num episódio no episódio que tem um jogo de roller derby, que tem a Lara, a Ana Catarina e a Catiane. As três são adolescentes, as três têm a mesma idade e as três em cena. Que difícil! Então você tem três adolescentes diferentes. Tenho. Que legal, que legal. E aí eu faço. E já gravei cena da vovó Juju e da Lara. E já aconteceu de gravar e aí do Juliano virar e falar assim: Mel, faz tudo de novo, porque apareceu uma voz muito surreal aí, que não era de nenhuma delas. E foi muito engraçado. Às vezes a gente dá tilt. Claro. E tem algum gatilho que você use, né, pra poder lembrar da voz da vovó, por exemplo? Tem. A vovó Juju. Eu acho isso incrível. A vovó Juju, se não tá entrando, eu fecho os olhos e digo as frases de olho fechado, mas antes eu falo abacate. Ou eu falo cabelo bonito, cabelo bonito. E aí eu vou e digo a frase. Genial. Que legal, genial. que legal. Muito bom. É. E a Mel, ela dá curso de voz original aqui no Brasil. Eu fiz o curso dela recentemente. Eu fiz também, eu amei, por isso até convidei, ela topou gentilmente. Obrigada. Tá aqui com a gente. Além disso, ela dirige voz original, né? Vários projetos. Sim. Tem outros diretores Tem também. um projeto que vai entrar no ar, foi o que a gente fez, que ela me dirigiu. Fala, por favor. Esse a gente acho que ainda não pode falar. Então, ó, confidencialidade. Depois eu conto. Acho que ainda não tem data de estreia, mas tem um projeto incrível que a gente trabalhou junto. Legal, legal, legal. Exatamente. E, Mel, só pra gente falar um pouquinho aqui, na dublagem, né, a dublagem essencialmente, a gente coloca a voz na nossa língua sobre um idioma original, não é criação, né? Tem um produto ou em inglês ou em espanhol, né? E a gente vai lá e dubla em português. Na voz original, a gente tá criando o produto, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente grava
e o cara vai fazer animação depois. Sim. E aí o nosso trabalho artístico dá insights Sim. pro animador, né? Sim. Isso é muito interessante. Sim, já teve um episódio no Sítio do Pica-Pau Amarelo que a Emília, o Visconde rodava a Emília, e aí a hora que ela tinha que sair tonta e dizer, ai, Visconde! E aí ela tava fazendo e não tava parecendo que ela tava tonta. Aí eu falei, olha, quando você estiver dizendo essa fala, faz um corpo de minhoquinha aí, porque o diafragma sai do lugar, você perde o apoio, vai sair. E ela falou e fez um corpo de minhoquinha. Veio animado a Emília com o corpo de minhoquinha. Ai, que incrível. Olha, eles aproveitaram a ideia. Eles ouviram Que de legal. alguma forma E aquilo perceberam. ali. Foi E passado. não, a gente, diz que o Johnny Depp, depois que quando viu A Noiva Cadáver, chegou pro animador do puppet dele e falou, você é melhor ator do que eu. Ai, que incrível. Porque quando a gente vê animado, eu vejo uns movimentos da vovó Juju ou da Lara que eu falo que eu não ia fazer isso, mas nem a pau. Eles são muito melhores, eles criam coisas muito mais interessantes do que a gente faria legal. se estivessem só filmando a minha performance. Que não é só filmar, eles são... Não é só o que a gente faz, eles levam o nosso trabalho além daquilo que a gente dá de referência, que é muito bacana. E quando tá gravando dentro do estúdio, tem uma pessoa, um animador da equipe ali observando. Tem um diretor geral que vai levar aquele material pra fazer virar um animatic. Não necessariamente os animadores. A gente quase nunca conhece a equipe de animadores. Que pena. É uma coisa, né? Deveriam se fazer festinhas de animadores e atores. Porque a gente quase nunca conhece os animadores. Mas tem alguém responsável pela animação que vai levar o material pros animadores trabalharem em cima. Mas antes do animador, ele passa pelo storyboarder. Então o primeiro artista que começa a usar o nosso trabalho criativamente é o storyboarder. Então a gente, além de dar insight pros animadores, o começo de tudo é dar insight pro border. De ritmo, porque aí o border marca as expressões principais das cenas e tal. É muito colaboração criativa. E às vezes a gente grava opções da mesma frase, né? Sim, sempre. Porque na dublagem normalmente não é A gente gravou uma vez, o diretor aprovou, próximo loop, próxima fala. Próximo anel, próxima fala. E na animação, às vezes, tem uma frase que você grava com 3 intenções diferentes, né? Sim, eu gosto de trabalhar. Quando eu tô dirigindo, eu gosto de trabalhar com no mínimo 2 takes diferentes. Pra que os atores possam propor coisas diferentes. Porque às vezes um take tem uma cara e outro take tem outra. E a gente tem a possibilidade de mesclar as duas coisas. Ou de falar, acho que essa frase ele ainda faz melhor, ainda constrói melhor. Então vamos fazer essa frase agora? 1000 vezes aí, vai fazendo até eu falar que temos. E aí, eu acho que é uma das coisas que ajuda o trabalho ficar com cara de mais rico, assim. Sim, e pro animador deve ser maravilhoso, porque ali ele tem material para trabalhar. Sim. E aí, eu sei, quando eu trabalhei com a Mel, nós trabalhamos de uma maneira deliciosa, que foi todo mundo junto no estúdio, num grande círculo, e gravávamos ao mesmo tempo a cena. Mas nem sempre é assim, né? Depende do projeto. Fala pra gente. Sim, tem a animação original. As gravações de animação original podem acontecer em várias partes do processo. Podem acontecer em gravações pre-lay animation, em gravações ensemble, que é como a gente fez esse projeto, que significa que é antes de ter animação e com todo mundo junto. Mas também pode acontecer de ser uma substituição de voz guia no animatic. Tem alguns projetos que não tem tempo de esperar os atores irem pro estúdio antes de fazer o animatic. Então eles vão começando a trabalhar com uma voz guia e a gente entra no estúdio. Quando eu tô dirigindo, eu não mostro a voz guia de jeito nenhum. Pra não influenciar o ator. Nem imagem nenhuma, a não ser que eu precise falar, olha, não, nessa cara, nesse pedaço, nessa frase você tem que fazer essa cara. Aí sim. Mas, então pode ser substituição de voz guia num animatic, e isso pode acontecer às escuras, ou pode acontecer com você ouvindo a voz guia e substituindo sozinho, como se fosse uma gravação de ADR, de dublagem. E também pode acontecer com animação completamente pronta, animado em cima de uma voz guia, em português ou não. Mas ainda assim é voz original, não é dublagem. Mesmo que você só muda o lugar do processo em que você está colocando a voz original. Que aí você tá. Se você tá gravando uma ADR para uma animação completamente pronta, você precisa ter acertar o lip sync, aí vai ter que acertar o que já tem no olho do personagem. Aí o exercício é diferente. Mas continua sendo voz original. Ainda é criação de um produto brasileiro, né? Se você tá trabalhando num produto brasileiro, é muito difícil que ele seja dublado. Existem alguns, mas é muito difícil. E já que estamos falando de voz
voz original, só para vocês lembrarem, uma vez que o produto é brasileiro, é tudo brasileiro. Os animadores, os produtores, os atores, a diretora, todo o processo, então, é projeto nosso para passar num canal dentro do nosso país. Então é diferente de a gente pegar um produto estrangeiro e colocar a nossa voz para que seja disponibilizado no Brasil. A voz original, geralmente, quando o projeto é brasileiro, é todo feito aqui. E isso dá muito orgulho. Muito. A gente uma vez gravou num episódio de uma animação aquela música do, tipo, Amabel, Robopão, na casa do João. Gente, a felicidade da gente fazer isso, que legal. Foi incrível. É, uma música nossa, né? É, total. Vai para um desenho nosso, uma música nossa. Exatamente. E só de curiosidade, muitas vezes, quando eu trabalhei num cliente que tinha um canal infantil, tinha uns 2 ou 3 projetos de animação nacional que foram exportados para festival. E eu achei tão interessante, né? Nossos desenhos participando de festival lá fora, na Itália, de repente, né? Tá super cult agora, porque o Menino e o Mundo ganhou mais de 45 prêmios no mundo inteiro. Ele ganhou os dois prêmios de Annecy, inclusive o Cristal era prêmio de público e crítica. O Menino e o Mundo foi a primeira animação latino-americana que foi indicada ao Oscar. É verdade. Ganhou o Annie Awards na primeira vez em que a gente tem um monte de primeiros, né? Na primeira vez em que eles abriram a categoria de filme independente, o que significa filmes que não são da indústria americana. O Menino e o Mundo ganhou no primeiro Annie. Que incrível. Muito legal. Então, assim, a gente tem que chegar com uma animação brasileira no mercado fora. Eu acho que as pessoas estão sendo muito bem recebidas. Porque tem acontecido animação de muito boa qualidade, né? E a gente aí no meio. Que maravilha. Legal, legal. Quer falar mais alguma coisa pra gente, assim? Eu acho que tem uma coisa importante. Eu sempre fico possessa quando alguém chama um artista de voz original de dublador. Não é preconceito nenhum. Até porque você é dubladora, então não tem preconceito nisso. O que acontece você não chama um artista que toca tuba e flauta. Se ele tá tocando flauta, ele é flautista. Se ele tá tocando tuba, ele toca tuba. Então, nomes certos, as coisas certas. Mas eu fico possessa quando chamam um artista de voz original, falando sobre o trabalho dele de voz original, quando ele é chamado de dublador. E eu acho que existe um jeito de resolver isso sem deixar ninguém chateado. Chama só de voz, porque eu sou tanto a voz da Videl quanto a voz da vovó Juju. Tanto faz ser dublado ou ser a voz original, é voz. Então, eu acho que isso ia me deixar muito contente. Imprensa, usa o termo voz. Tom de voz. E até quando vão chamar a gente pra um trabalho, né? Não chama pra dublagem quando é voz. Quando é voz original. Legal deixar esse recado aí pra galera. Muito obrigada, Mel, por ter aceitado o convite. Imagina, claro. Foi um prazerzaço trabalhar com ela. Vamos trabalhar ainda muito juntos, se Deus quiser. Mais temporadas. Ela é incrível e a gente continua aqui no nosso canal, dando mais e mais informações pra você. Então, canal Mabel César ou Rayane Imediato. Rayane Imediato com 2 M, César com Z. E a gente tem o compromisso de levar para vocês cada vez mais informações sobre ator em voz, sobre dublagem, voz original e tradução para dublagem. Exatamente. Acompanha a gente e acompanha o trabalho da Mel aí. Melissa Garcia. Beijo, gente. Tchau.